Olá galera, tudo bem? Me chamo Antônio de Pádua, sou instrutor e diretor da Escola de Marcenaria Renovarte. Vou falar algo rapidamente aqui, uma particularidade sobre a minha vida. Eu tenho 52 anos, aprendi a profissão com meu pai, desde criança acompanhei passo a passo o meu pai na marcenaria, passo a passo de como fazer móveis. Com 6 anos de idade eu já estava engatinhando na marcenaria. Aos 8 anos de idade eu já estava trabalhando com meu pai, fazendo móveis. E eu fui acompanhando toda essa trajetória com meu pai. A marcenaria tradicional, hoje ele tem 80 anos, praticamente aí está faltando meses para completar 80 anos. E ainda trabalha ainda trabalha na função de marceneiro, onde ele criou mais seus 4 filhos, e ainda cria os netos e ajuda ainda o passo a passo do bisneto e assim por diante. É interessante saber isso tudo, porque para vocês terem um conhecimento melhor do que é a minha vida profissional. Fui para o Senai com 14 anos de idade, ali eu me profissionalizei, me capacitei melhor através das técnicas que o Senai passava. Interessante, naquela época as tarefas eram bem elaboradas. Eu passava o tempo integral no Senai e fiquei até os 18 anos de idade. E lá, quando eu estava concluindo, terminei o estágio no Senai, comecei a concluir um curso de instrutoria para o Senai, a Marinha foi e me pegou e me colocou uma divisa, me botou para enganjar como marinheiro especializado em marcenaria. E lá dentro eu desenvolvi toda a parte da marcenaria, e inclusive dei aula. Fiquei ao longo de 28 anos trabalhando como militar, formando profissionais lá dentro e também trabalhando na parte da marcenaria. Hoje nós estamos aqui apresentando o nosso curso. O curso de Marcenaria Renovarte é um curso importantíssimo, é bem objetivo. Nossas aulas são 90% aulas práticas, são aulas online e 90% vocês vão ter o conhecimento através de vídeos, o passo a passo para a elaboração de várias tarefas. Como assim? As tarefas são parte de uma técnica. Hoje eu vou apresentar para vocês o passo a passo de como é o nosso curso, qual é o objetivo do nosso curso. O nosso curso, eu uso uma metodologia interessante que eu passo a parte técnica para vocês, os pulos do gato e vocês começam a elaborar as tarefas. Vamos falar um pouco, conhecer um pouco sobre as madeiras, seus derivados, ferramentas. Vamos conhecer sobre as máquinas manuais, as estacionárias. Vamos conhecer também junções, encaixe. É aula importantíssima para aqueles que querem desenvolver trabalhos manuais, trabalhos como cadeiras, portas, janelas. Tudo isso está baseado dentro da aula de junções e encaixe, que é uma parte da carpintaria, que vocês vão entender o que é carpintaria e marcenaria mais à frente. Interessante saber que vocês também vão aprender a afiação, vão aprender o passo a passo de afiar suas ferramentas, que é importante ter com a ferramenta preparada. A primeira fase que nós vamos ter de introdução à marcenaria, logo em parte nós vamos ter as junções e encaixe e vamos ter conhecimento, por exemplo, de como preparar uma madeira beneficiada e aparelhar ela. São duas ações distintas, são diferentes. O que é beneficiar e o que é aparelhar. Nós vamos aprender toda essa técnica e logo após de aprender essa técnica, nós vamos começar a confeccionar nossa primeira mesa, que se encontra aqui, toda feita por aluno, tá? Todo passo a passo. Aqui são técnicas de junções e encaixe, não são carvilha, ou seja, não são pinos de madeira, porque existe uma técnica por trás disso, que a gente usa a espiga e a fura, toda a parte de confecção, ou seja, vocês vão pegar a madeira passo a passo e vão elaborar, vão projetar e vão confeccionar essa mesa. E ao mesmo tempo aprender a invernizar também. Técnica de invernizamento e assim por diante. Essa é a primeira tarefa. Já nessa segunda tarefa, nós vamos ter conhecimento técnico de fazer curvas, ou seja, curvas em madeira, curvas em compensado, aprender a trabalhar com portas em curvas, armários em curvas, por exemplo, como fazer um skate, como fazer um balcão, como fazer um balcão redondo ou um balcão de canto, usando as técnicas de elaboração de curvas em madeira.
Isso aqui é uma técnica. Vocês veem que é um baú, que o aluno faz também. É confeccionado um baú, onde ele aprende as técnicas de confecção em curvas. Aqui também tem a técnica de folheamento, aprender a folhear, que vocês vão aprender também mais à frente o que são folhas de madeira. Esse aqui é um padrão mogno, que é chamado mogno linheiro, onde vocês vão aprender essa técnica. Já na terceira tarefa, vocês vão ter o conhecimento de como confeccionar um criado mudo, todo em MDF. Todo em MDF. Confecção de gavetas, portas, como é que coloco dobradiças, caneco, dobradiças de pressão, corrediças telescópicas, fitar, fazer o romaneio, o plano de corte e o passo a passo. Porque é interessante vocês entenderem que essas 3 tarefas estão baseadas dentro de técnicas. No nosso curso, vocês vão sair daqui habilitados e trabalhando já com marcenaria. Assim como outros alunos, nós formamos para mais de 800 alunos, onde esses alunos estão trabalhando já por conta própria ou mesmo trabalhando em grandes empresas. Por que por conta própria? É interessante saber porque o lucro aproximadamente de cada projeto equivale de 200% a 500%, porque a complexidade do projeto é que vocês vão começar a trabalhar, entender passo a passo. Por isso que é importante. O objetivo desse curso, acima de tudo, é que vocês aprendam as técnicas principais da marcenaria, onde vocês vão completar com outros cursos de subespecializações, que mais à frente nós vamos conversar sobre esses cursos. Hoje nós estamos iniciando a primeira aula, que é a aula de introdução à marcenaria. Vamos entender o que é carpintaria e o que é marcenaria. Há uma grande dúvida sobre isso aí. Carpintaria. Existe a carpintaria naval, a carpintaria de forma e a carpintaria de esquadria. São carpintarias. Ou seja, vamos explodir a carpintaria principalmente, a carpintaria de esquadria. Carpintaria de esquadria são pertinentes a telhados, portas, janelas, deck com piscinas. Isso faz parte da carpintaria de esquadria, tá? Tudo que é relacionado à porta, janela, faz parte da carpintaria de esquadria. E nós temos a carpintaria de forma. O carpinteiro de forma, ele faz as formas para construção civil, que é importante também. É um curso de qualificação para o carpinteiro. É interessante entender porque na construção civil não se pode usar o pedreiro para fazer o serviço de carpinteiro de forma. Por quê? Existe peso, tensão e assim por diante. O tipo de forma que vai ser usado, as escoras, tudo isso faz parte do carpinteiro de forma. E o nosso carpinteiro naval, que já o nome já se entende-se que naval, parte marítima, que é importantíssima também, que ainda há muitos carpinteiros navais trabalhando em fazer embarcação, trabalhando em manutenção de barcos, ou de recreio, ou de viagem turística e assim por diante. Mas e a marcenaria? A marcenaria também se divide. Existia a marcenaria tradicional, que é aquela de passada de pai para filho. E existe também a marcenaria moderna, que é hoje os MDF, onde está essa popularidade do MDF. Nós vamos falar um pouco sobre a carpintaria, a marcenaria tradicional, porque é interessante, porque é como se fosse assim, o pessoal hoje não tem tanto contato com a marcenaria tradicional, porque os filhos, dos netos que aprenderam a marcenaria lá no início, hoje já estão pegando mais a parte moderna, porque devido à falta de madeira, o desmatamento, eles estão partindo para essa área da marcenaria moderna. Mas estão esquecendo que ainda existem madeiras que nós podemos trabalhar. Nós vamos conversar um pouco mais sobre essas madeiras, essa particularidade de cada tipo de madeira. Não só são os MDF que estão em evidência, porque também tem muitos clientes que gostam da marcenaria tradicional. É interessante isso, a marcenaria tradicional ela envolve vários aspectos, como folheado, como verniz, como uma série de operações que o marceneiro tradicional trabalha. Né? Nós vamos entender um pouquinho, porque o tradicional, ele vem justamente, o nome já vem falando, tradicional. O verniz dele é diferente, as ferramentas deles são diferentes, porque o tradicional eles fazem suas próprias ferramentas. Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí.
Mas vamos entender um pouco mais a cada caso. O que é a marcenaria? A marcenaria é uma arte. E vamos entender um pouquinho agora por que ela é uma arte, ok? Vamos observar aqui na tela o passo a passo aqui. Você já sabe o conteúdo programático do curso. E vamos entender a introdução à marcenaria, como era feita a retirada das madeiras naquela época, que vocês estão vendo aqui vários tipos de homens, o tamanho dessas árvores aqui, isso deve ser uma sequoia, que é uma árvore gigantesca. E agora, a arte. É justamente isso que nós vamos aprender um pouco, dessa malícia, dessa arte que é a marcenaria. Aqui é o serviço de um robista. Ele fez totalmente aqui, transformou uma madeira em uma obra de arte. Ela é imensurável, esse valor é imensurável, porque o robista, ele entendeu que existe cada pedacinho dessa moto aí, foi feita com carinho. Então é uma habilidade. Observem, aqui é feito um campeonato nos Estados Unidos com motosserra. Somente motosserra e lixa. Então é interessante, olha aí, esculpido dentro de um tronco de madeira. Olha aí os detalhes que eu falei. Corrente de madeira, bateria de madeira. É importante, pessoal, porque a habilidade da marcenaria te dá esse conforto, ou seja, essa dinâmica, essa habilidade de você trabalhar com carinho, né? Por isso que ela é chamada uma arte. Olha o motor. Motor todo feito em madeira. É interessante. E chega a ser lindo demais. Mais uma vez eu falo, tem valor isso aqui? Não tem valor. Só o valor sentimental aí e o profissional, né? Olha esse carro. Interessante, né? Feito todo de compensado de pinos. Olha aí. Todo ele feito de pinos. Compensado de pinos. Olha esse Hammer. É uma miniatura, né? Interessante, que é uma arte, como eu falei, né? Mas interessante que também elas podem se transformar também numa casa. Nós observamos aqui, olha aqui, ó, que toda ela pode ser usada. Aqui tem as junções, são encaixe e o passo a passo, né, de fazer um chalé de tronco. Isso aqui é tudo feito de tronco. Por isso que a marcenaria tem esse detalhe. Mais uma parte aí do campeonato de motosserra nos Estados Unidos, toda feita por motosserra. Aqui é na Tailândia, onde os tailandeses lá, eles fabricam suas próprias motos, ou seja, suas próprias bicicletas, e descem a montanha ali à vontade. Vocês observar aqui, o freio dela aqui, ó, é no pé, ó. É totalmente bem arcaico mesmo, né? Mas eles ficam felizes quando eles descem, sobem com ela nas costas empurrando. É importantíssimo, é interessante ver esse vídeo aí. E vocês vê que a sensibilidade de talhar, ó, todo talhado, esculpido, né? E fica muito bonito essa arte. Ok? Então, vamos falar também agora sobre um pouquinho das origens da madeira. Esse PDF, esse material que eu tenho aqui, vocês podem estar adquirindo comigo. Só solicitar, eu quero o arquivo em PDF. Eu mando para vocês, ok? Beleza. Então vamos falar um pouco sobre a origem da madeira. Vamos entender, principalmente quando se fala um pouco de um evento, né, histórico. Para muitas pessoas são histórias, para outras pessoas são verdadeiros, mas vamos entender um pouco, vamos entrar um pouco aqui justamente sobre a Arca de Noé. É uma arca que foi feita por um servo de Deus, e interessante que nessa arca houve umas características que Deus pediu para que ele fizesse. Tamanhos, através de côvados. Os côvados, ele medem aproximadamente 45 centímetros, que é o braço, né? Da ponta do dedo até o cotovelo. É uma forma de 45 centímetros. Então é só ver o tamanho de que o Deus mandou que Noé fizesse a arca, e ali ele também deu algumas características do tipo de madeira. É interessante que ele pediu para que fosse uma madeira resinosa. É interessante, né? Uma madeira resinosa. Por quê? E depois que fizesse toda a embarcação, usasse o alcatrão. Então, por que ele pediu que fosse uma madeira resinosa? Tem um porquê. Porque os historiadores começaram a pesquisar que essa madeira fazia parte de uma sequência de pinheiros, né? Chamado Jurupemba.
Então esse tipo de madeira poderia ser um pinho, o mais provável por ser uma madeira típica de embarcação, que hoje nós conhecemos como cedro, então ela pode ser uma madeira como se fosse um cedro. Então o cedro ele tem característica, por exemplo, não dá bicho por ser amargo. Segundo, a característica dele, quando ele tem contato com a água, ele não fica podre, ele dilata, ou seja, ele expande. Ele chega a se expandir tanto que fecha todas as brechas da embarcação. Por isso que hoje os historiadores buscam saber, essa sabedoria, fizeram muita embarcação com cedro. E se nós formos falar um pouco sobre o cedro, vocês vão encontrar aqui o Templo de Salomão, Jerusalém, os portais, ombreiras, essa situação toda foi feita tudo com cedro do Líbano. Então tem um fundamento aí, né? E é justamente isso que nós vamos falar um pouco da origem de cada tipo de madeira. Por ser resinosa, ser um cedro, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que é a característica de algumas madeiras, para vocês entenderem um pouquinho sobre essas madeiras. É interessante saber também que muitas estão extintas, ok? Vamos entender aqui, vamos analisar, por exemplo, aqui, não vamos entrar tanto no meio ambiente, mas é interessante saber, porque pela medula de um tronco, nós conseguimos ver a data, ou seja, o ano de vida que tem aquela árvore. O ipê, por exemplo, é uma madeira que só pode ser extraída após 100 anos. Antigamente não, antigamente ela podia ser arrancada de qualquer modo, mas hoje em dia, pela lei, ou seja, a lei ambiental, ela é uma madeira que não é de reflorestamento, tá? Porque infelizmente eles estão tirando e não estão repondo, e nós hoje temos poucos ipês. Ipê roxo, o amarelo, o ipê comercial, que é o mesclado, e assim por diante. É interessante saber porque a cada 100 anos pode ser extraído o ipê, ok? Vamos falar também mais um pouco sobre algumas madeiras. Eu tenho aqui uma madeira que é o pinus. Esse pinus aqui é o pinus de obra, ok? Esse pinus aqui é o pinus de obra, que é uma madeira característica da construção civil. Vou falar um pouco também sobre as madeiras modernas, que são esse aqui. Esse aqui é o chamado eucalipto. É o eucalipto citodoro, que é um eucalipto melhor, mais fácil de manusear. Na fabricação de móveis é um excelente material também. Vamos falar também aqui sobre o eucalipto de construção civil. Esse eucalipto aqui é interessante, que você consegue observar parte a parte, a particularidade dele, que ele é todo mesclado. Esse eucalipto aqui, ele hoje é usado na fabricação de MDFs, que nós vamos aprender mais à frente o que é o MDF. Então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui ajuda na fabricação dos MDF. Essa aqui é a cacheta. É uma madeira cacheta, é uma madeira usada para fazer calçados, ok? Por ser leve, é uma madeira muito leve. Porém, o cupim também come com uma beleza. Ela é doce, chega a ser doce. Agora eu vou falar de algumas madeiras que estão extintas. Vou passar algumas delas para vocês entenderem. Eu vou falar, por exemplo, sobre a caviúna, sobre o carvalho, sobre também o pinho de riga. Nós temos a canela, nós temos a embuia, são madeiras que estão extintas. Cerejeira, quem nunca ouviu falar numa cerejeira, não é verdade? Então elas estão extintas. E vamos falar um pouquinho sobre essa madeira aqui. Essa aqui é o nosso pinho de riga. É uma madeira que já foi extinta, é uma madeira russa, ok? Não é da procedência das nossas florestas brasileiras. Nós temos aqui o frejó, que é uma madeira muito linda também, que está quase acabando, ainda se encontra um pouco. Isso aqui são algumas madeiras que eu vou falar para vocês sobre esses derivados. Agora, existem muitas madeiras ainda que estão ainda ativas. Por exemplo, angelim. Esse é o angelim comum, angelim vermelho, e esse aqui é o angelim pedra, que é utilizado hoje para a confecção de janelas, portas e janelas maciças. Bom, agora pessoal, vamos falar um pouco sobre os derivados.
nós entendemos que o seguinte, o que é uma madeira beneficiada e o que é uma madeira aparelhada. É interessante saber, passo a passo, para vocês entenderem como é feito todo o processo de uma madeira. O tronco é retirado, ali ela está beneficiada, ela vai ser cortada em caibros, em barrote, em coluna, em prancha, em pranchetas e assim por diante. Depois que elas saem das madeireiras, elas passam a ser aparelhadas dentro da marcenaria. Dentro da marcenaria você começa a aparelhar ela. Agora vamos entender um pouco o que são os derivados da madeira. Por exemplo, o compensado é uma madeira prensada, ou seja, são várias partes de madeira, ou seja, são lâminas de madeira que são prensadas em posições atravessadas, uma diferente da outra, e dando as espessura. Existem os compensados de virola, existem os compensados feitos laminados de IP, que é uma lâmina, que vocês vão aprender também sobre os derivados, que são lâminas de madeira, tá? Essa daqui é um compensado laminado de 4 milímetros. Nós temos também os compensados laminados de 15 milímetros, 10 milímetros, 18 milímetros. São folhas de madeira. Bom, falei sobre os compensados, agora também tem seus derivados, que são os folheados. São partes de madeiras, ou seja, cascas de madeiras que fazem parte dos derivados das madeiras também. São películas, vamos botar assim, são películas, são folhas de madeira, jacarandá. Mas vocês observaram que no início eu falei que jacarandá estava extinto? Como é que eles estão conseguindo? Esse tipo de folha aqui são folhas pré-compostas, ou seja, elas são fabricadas, elas não são extraídas diretamente da madeira. Vamos entender, existem as folhas laminadas naturais, folhas de lâminas naturais de madeira, como IP, como o pinho, como o marfim, ainda existe ainda, mas existe ainda cerejeiras também. Mas aí o que acontece? Quando o marceneiro vai trabalhar e o cliente solicita um jacarandá, ele pode optar para comprar as sintéticas, ok? Uma outro derivado também são as lâminas de PVC em várias tonalidades padrões de madeira, que nós podemos utilizar também forrando o compensado, forrando o MDF e assim por diante. Vamos falar também um pouco sobre as fórmicas. São derivados de madeira que são utilizadas hoje para diversas finalidades, principalmente para armários de cozinha, banheiro, porque são à prova d'água. Vamos falar agora sobre os MDF. O MDF, esse por exemplo aqui, é feito a partir do eucalipto. O eucalipto aqui é um derivado de madeira, certo? Ele é feito totalmente de eucalipto. Porém, existe MDF feito de baixa qualidade, de papelão, papel, feito também como resíduos de fralda inutilizadas, ou seja, já passou de fabricação, a data de fabricação, eles utilizam também para fazer MDF. Isso é bom a gente entender um pouquinho sobre a qualidade de cada MDF, ok? Existem os padrões MDF comum, que é o branco TX, existem os padrões madeirado e unicolores, que são preto, vermelho e assim por diante. Porém, não são à prova d'água. Nós vamos falar sobre os à prova d'água. Esse aqui é o Fire, é o novo MDF. Esse aqui é a prova de fogo, de chama. Ou seja, ele é utilizado por não absorver calor. É o anti-chama, ok? Uma placa dessa aqui no mercado está em volta de R$1.000 o metro, a chapa, que é do tamanho de 2,75 por 1,85. Esse aqui é o Ultra, é o MDF Ultra. E existe agora o Super Ultra, que é justamente esse aí, ele tem mais tempo, a durabilidade são 50 anos de garantia que o fabricante dá, que é chamado o Ultra Plus, que é uma característica também do MDF. Interessante, vamos entender por parte. Existem os MDF que não são à prova d'água. Existem os MDF que não são à prova d'água. É madeirado, não é à prova d'água. Ele incha, totalmente incha. Não é aconselhado em áreas úmidas. Esse aqui, o Ultra, ele é aconselhado para as áreas úmidas. Existe o branco e existe o madeirado, que é esse aqui.
É uma nova linha, ok? Esse aqui é a prova d'água. Agora vamos falar também sobre o MDP. O MDP é um material que tem a mesma durabilidade, vamos dizer assim, ele tem a mesma resistência, vamos falar, ser bem claro, ele tem a mesma resistência que o MDF. Porém, na hora de usinar, ele tem um pequeno problema. E para usinagem, o melhor é o MDF, para colocação de VBs, porque o MDP ele esfarela, é o antigo aglomerado, né? Já existe também a prova d'água, ok? Mas eu aconselho todos os meus alunos que trabalham conosco, eu sempre aconselho, quando for utilizar o MDP, avisar o cliente que é feito com MDP. Ele é mais barato, porém não tem uma durabilidade igual a do MDF, tá? Vamos entender só essa questão de usinagem. O que é usinagem? Você poder fazer um corte, um goivete, por exemplo, que vocês vão aprender mais à frente, o goivete de uma gaveta. Vocês vão fabricar gaveta e vocês vão entender porque ele fica muito frágil. Beleza? Agora vamos falar também sobre o OSB, que é um derivado da madeira. São cavacos de madeira, ou seja, são peças de madeira, são vários cavacos de madeira aglutinados e resinados. Esse aqui tem a durabilidade de 10 anos, porque é a prova d'água. Tá? Quando vocês vê essa marcazinha assim, cor de abóbora, é porque ele é a prova d'água. Esse aqui agora, nós vamos falar do OSB, esse não é a prova d'água. Ele é resinado também, tá? Isso aqui é mais usado para tapume. Tem pessoas que estão fazendo móveis hoje com isso aqui. Tem uma aluna que adora trabalhar com eles, principalmente fazer móveis de cozinha. Fica lindos, mas tem toda uma técnica, né? Mais tarde vocês vão aprender no nosso curso. Nós ensinamos como preparar para poder fazer utilizar esse material. Bom, o MDF formado por fibras de madeira. Vamos entender isso. O MDF é formado por fibras de madeiras, resinadas e prensadas sob alta pressão. Já o MDP ele tem um miolo formado por partículas de madeira, também de alta pressão. E vamos entender um pouquinho sobre os compensados, como eu falei, que são lâminas de madeira prensadas e coladas, em sentidos diferentes, como eu falei, para não empenar, ok? Agora vamos entender um pouquinho. Nós falamos sobre os derivados da madeira, conhecemos a madeira, mas também existe a parte das ferramentas, que vocês vão conhecer, como é que se utiliza o formão, como é que se afia um formão. Vamos conhecer também a parte de, durante as aulas práticas, como manusear cada tipo de ferramenta e cada tipo de máquina manual e máquinas estacionárias. Vocês vão ver nos próximos vídeos, confeccionando a mesinha, por exemplo, todas as 3 tarefas que vocês vão executar, vocês vão fazer essa operação nas máquinas, vão utilizar as máquinas e eu vou fazer o passo a passo para você estar aprendendo, desenvolvendo as técnicas, ok? E vamos também falar sobre a segurança, porque a segurança do trabalho é justamente quando você manipular uma ferramenta, como é que você vai passar a ferramenta, como é que você vai cortar, quando é que a ferramenta dá o retrocesso, ou seja, na máquina, quando você for cortar na circular, aprender o que pode ser feito e o que não pode, faz parte da segurança do trabalho. Os seus equipamentos de proteção individual, é interessante vocês entenderem que não se pode utilizar luvas durante a operação em máquinas. É super perigoso. Eu vou explicar o passo a passo quando nós estivermos entrando dentro da aula de operação com as esquadrejadeiras. Pessoal, o que é afiação? Essa função, ou seja, essa operação de afiação é onde o profissional começa a entender um pouco mais da importância que tem a sua utilização de uma ferramenta afiada, principalmente na questão do acabamento. Quando vocês veem uma aresta quebrada, um mau posicionamento de uma madeira, é porque de repente a sua ferramenta se encontra cega. Porque, por exemplo, o formão, quando você compra o formão numa loja de ferramentas, ele não vem afiado, você tem que afiar. Principalmente para conhecer, vamos entender um pouquinho. Para que exista uma boa afiação, primeiramente você tem que ter um bom local para afiar, ou seja, uma pedra. Existem 2 tipos de pedra, a pedra mineral e a pedra sintética.
Vamos entender duas diferenças, tá? Primeiramente, você vai conhecer pela cor. Essa aqui é mineral porque ela é a original, ou seja, ela tem partículas de alumínio, ferro e assim por diante. Esse daqui tem partículas de plástico, madeira, papel. Então essa aqui não presta para fiação, por exemplo, para fiação, notem bem, de ferramentas usadas para marcenaria. Agora, se a pessoa está usando para afiar faca, essas coisas todas, aí é com ela. Mas aqui vamos entender que nós vamos trabalhar aqui no curso, primeiramente aprender a temperar, como eu falei. Nós vamos usar uma têmpera, ou seja, vamos temperar isso aqui em banho-maria, tá? Vamos mergulhar dentro de um compartimento onde ele vai estar com vaselina líquida em alta temperatura. Vamos fazer esse cozimento, ok? E aí nós vamos fazer a nossa operação na aula prática. Tanto vocês vão conhecer o que é fio de corte, o que é aresta, como é que eu faço uma boa afiação de uma faca, ou mesmo do formão, ou da lâmina da minha plana. Passo a passo nós vamos entender. Bom, galera, agora vamos entender um pouquinho sobre junções e encaixes. Essa aula é interessantíssima, porque ela vai te dar base de você construir portas, janelas, bancadas, mesas, e cadeiras e etc. Por quê? Porque vocês vão aprender encaixes que são importantíssimos para tensão, para pressão, para utilização. Por exemplo, quando você vai fazer um telhado, por exemplo, qual tipo de corte que eu vou dar? Qual tipo de ângulo que eu vou dar? Qual tipo de encaixe, junção que eu vou jogar? Essa aula é importante por causa disso. Ela vai te dar base para que você queira fazer uma mesa grande, uma cadeira, uma poltrona, uma mesa, uma bancada. É fascinante essa aula. A aula de junção é uma aula interessante porque todo e qualquer hoje, por exemplo, que você comprar, por exemplo, uma porta, primeira coisa que ela faz, você comprou uma porta de madeira maciça. Eu já estou falando de madeira maciça, ok? Vamos entender isso, madeira maciça. Vocês compram uma porta, colocou a porta lá, ou ela vai empenar, ou ela vai arriar. Você comprou a porta, ela arriou, está encostando no chão, você vai lá e passa a plana. Ou então chama um marceneiro, chama um carpinteiro para cortar a porta e ela arreia de novo, continua arriando. Por que isso? É a junção que fizeram. Hoje em dia eles só estão passando a tupia e colocando uma pequena espiga dentro da cava, vamos botar assim, do goivete, colar e vender. Hoje, a parte, infelizmente, que está acontecendo, a parte tradicional, eles estão esquecendo. Aqui no nosso curso, vocês vão aprender a parte tradicional. Ou seja, vocês viram aquela mesinha desde o início que eu apresentei para vocês. Naquela mesinha, existe a técnica da espiga e da fura, onde vocês vão fazer um encontro de duas espigas dentro do mesmo pé. Existem técnicas também de calcular tipo de altura. Por exemplo, espessura de uma espiga, a profundidade de uma espiga, o que é o talão, qual é a vantagem de você usar o talão, quando é que você pode usar o talão e quando você não usa o talão. São fragmentos de uma madeira onde vocês vão conhecer o passo a passo. Por exemplo, o talão é uma peça importantíssima dentro da nossa espiga. Hoje não se usa mais, não utilizam mais, mas no nosso curso vocês vão aprender. Aqui existe a técnica da espiga com o talão. Aqui é uma fura. Aquela mesinha, como uma mesa, como uma porta, como uma cadeira, é utilizada essa técnica. Aqui existe a espiga juntamente com o talão, onde vocês vão aprender a fazer esse tipo de encaixe aqui, ó, passo a passo. E aqui dentro, vocês observarem aqui, ó, já existe o talão. Então vocês vão conhecer passo a passo de como é feita aquela mesinha. Aqui, pessoal, existe uma outra técnica que a gente chama do malete. O malete é utilizado justamente para esconder a frente das gavetas. Aqui é um malete embutido, só na cola, só na pressão, tá? Isso aqui é só na pressão, meio tradicional. Antigamente, nós usávamos esse aqui.
Existem alguns marceneiros que ainda utilizam essa técnica aqui, tá? Mesmo no compensado. No MDF não tem condição de dar uma durabilidade, ou seja, uma sustentação, uma estabilidade na mesa, na gaveta, ok? Para você fazer um malete no MDF, ele dá até para fazer. Hoje se faz com a tupia. A tupia tem ferramentas para isso, fresas para fazer o malete. A tupia, existe uma fresa que ela faz esses encaixes aqui de malete no MDF. Só que não tem estabilidade, não tem uma resistência como a própria madeira. Então, isso aqui é o encaixe de rabo de andorinha, conhecido como rabo de andorinha. É o passo a passo que vocês vão aprender também. Eu posso estar mostrando para vocês no vídeo como é feito, tá? Vamos entender. Meio tradicional. Excelente meio tradicional, onde nós vamos utilizar o passo a passo. Você que assistiu essa primeira aula, essa aula foi resumida. Vocês notaram que tem vários segredos, vários pulos do gato, várias técnicas da marcenaria. A marcenaria tem uma ramificação tremenda, muito grande. O que eu falei foi bem resumido para vocês, para que vocês possam começar a entender um pouco sobre a marcenaria. Agora, se você quer se aprofundar mais, conhecer as técnicas completas, se tornar um profissional de marcenaria, você está convidado a adquirir um dos nossos cursos, esse curso básico/avançado, onde nós vamos aprender a técnica de romaneio, plano de corte, pasta do cliente. Essa pasta do cliente é interessantíssima, porque você vai aprender a dar orçamento, você vai aprender a fazer um bom plano de corte, você vai aprender a fazer os seus custos, você vai aprender a fazer o projeto, você vai aprender a lidar com o cliente através do contrato de trabalho. Vamos assessorar vocês como abrir a sua marcenaria. Vamos assessorar vocês na montagem da sua marcenaria. Então é um curso completo onde vocês vão ter a capacidade de estar fazendo dele um plano B na vida de vocês. Onde vocês vão estar beneficiando, tendo um lucro no valor de 200% a 500% em cada projeto. Por que isso? Porque cada projeto tem a sua particularidade, cada projeto é complexo, então é entender, vocês entendendo esse curso, vocês vão estar capacitados a fazer qualquer projeto, armário planejado, cozinhas planejadas e assim por diante. Com essa profissão e através deste curso, você vai estar podendo dar uma qualidade de vida para a sua família, dando uma segurança financeira para você. E você também, que está querendo fazer como hobby ou por terapia, é uma excelente oportunidade agora você adquirir os nossos cursos. Interessante também que eu tenho uma oportunidade também para as pessoas que são surdas e tem deficiência auditiva. Nosso curso é 100% online. Nosso curso ele está também em línguas de sinais, onde é voltado para a comunidade surda. E também nós temos também o certificado, que é reconhecido nacionalmente. Agora, eu tenho uma surpresa para você. Você vai ganhar agora um bônus. E esse bônus é um curso de marketing digital para marceneiro. Além disso, vocês vão ter suporte. Além disso, você vai ter um grupo secreto no Facebook, onde vocês vão poder ter um contato melhor e podemos tirar todas as suas dúvidas. E além do mais, nós temos aqui agora oferecer para vocês uma garantia. Essa garantia é o seguinte: vocês têm 15 dias para poder desistir do curso e nós vamos devolver totalmente o investimento que vocês fizeram. Venha fazer parte dessa turma. Mais de 800 casos de sucesso, onde pessoas leigas se tornaram profissionais em marcenaria. Caso você clique nesse botão e não abrir a página da sua inscrição, você pode ficar tranquilo, porque as vagas se esgotaram. Infelizmente, é aquilo que eu falei, nossas vagas são limitadas, devido à qualidade do nosso curso. Agora não fique preocupado, porque você vai estar na lista de espera, para que na próxima aula que for aberta, vocês estejam inscritos diretamente. Clique embaixo, faça sua inscrição e nós nos veremos na próxima aula.